bendizemos. Senhor, conduz com teu Espírito Santo, Senhor, esta manhã. Ainda mais, Senhor, na ministração da tua palavra. Nós somos os teus filhos. Sim, sentimos o teu amor. Sentimos a tua presença, Senhor Deus. Nós te honramos, Senhor, nesta manhã. A ti seja toda a glória, todo louvor. Não há outro como tu, não há outro como ti. Tu és Deus entre as nações, tu és Rei dos reis, e em ti adoramos. Rakamanaya, Serekamanaya. Nós te adoramos, Senhor. Seja bendito entre nós, seja louvado entre nós. A ti, Senhor, somente toda a glória, Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia! Obrigado, queridos. Glória a Deus. Que alegria e privilégio e honra estar aqui. Que honra estar aqui na igreja Shekinah. Que nós vemos a habitação da presença de Deus sobre esta igreja. Obrigado, pastor Coelho, pela honra de me conceder a palavra, em que eu saúdo todos os papais, mamães, anciãos, jovens e crianças. Obrigado, nosso irmão Obra, que ele fez uma grande obra de me dar uma boleia até aqui. Que família preciosa, que família linda você tem. Conheci o irmão Tomé, ali o pastor Tomé, e já vi que ele é um Tomé diferente, é um Tomé que tem fé. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, muito obrigado. Queria ler com os irmãos Lucas capítulo 15. Muito obrigado pela tradução simultânea. Lucas capítulo 15. Eu agradeço a Deus porque Deus nos trouxe a Nampula. E temos reconhecido que os olhos de Deus estão sobre Nampula. Temos visitado as escolas. Acordamos muito cedo. E chegamos no primeiro horário, às 6 da manhã, na escola. E pregamos o Evangelho. Somos algumas equipes, várias equipes. E temos visto a sede de Deus no coração das crianças e dos adolescentes. Quando perguntamos quem quer Jesus e colocar Jesus como seu Salvador, temos visto milhares e milhares de mãos levantadas, desejando Jesus. E temos visto mais de 100 mil crianças e adolescentes alcançadas pelo Evangelho. Os olhos de Deus estão sobre Nampula. Lucas capítulo 15, versículo 1, fala assim: e chegando eles, todos os publicanos e pecadores,
para ouvirem. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, neste momento, ele é criticado pelos religiosos da época. Nto Yesu vani pronava onilamuliwa na tini okatiole. Porque os homens falhos e pecadores, Mahawira atu tenale arana mateka. os publicanos, que eram judeus traidores da nação, Alipo yale ya hiren tulimu shovaya. estavam ao redor de Jesus, ouvindo Jesus. Teni Yesu amuiwaka. E Jesus é criticado por falar com eles. Nto Yesu onilamuliwa mahaola fulani atu yale. E Jesus conta uma parábola, uma história. Nto Yesu ne hantisi mosa. Na verdade, 3 histórias Hantisi taru para explicar wira onihere. o que Jesus estava fazendo. Sheni Yesu avarawe. Ele conta a história de uma ovelha que estava perdida. Oh nalele hantisi ya iputi yarimenle. Ele conta a história de uma mulher que perdeu uma moeda. Halele hantisi ya mutiana mosawe apete wale musuru kwawe. E ele conta a história de um pai. Nto alele hantisi ya mtiti mosa. Diga pai. Wira titi. Um pai que tinha 2 filhos Tita harina nama na ili. e que um dos seus filhos se perdeu. Mosa ya hirimela. Mas ele conta a história que o filho voltou Nto nahime wira manole ahitika. e o pai o recebeu. Ni titi hawa hima kelela. Essa história Hantisi yela. é uma história que vai trazer uma revelação de verdades espirituais Hantisi ile no ni hera itusulu pale samunepa. extremamente profundas Itusote pasha kuisha. e que, para entender melhor, Vakanlea wi musuelo ratene. Jesus conta essa história. Yesu nalele hantisi yela. E eu vou contar essa história para vocês. Tokino alelani hantisi yela. O texto diz que um certo homem tinha 2 filhos. De versu yela ni himewira mulopa na mosai kana asha ana manaili. Diga 2 filhos. Mira na manaili. E o mais novo Ni ole ore armankani. disse: pai, Ahira titi. eu quero parte da fazenda. Kibahe mpantaka. E o pai deu parte da fazenda. Ni titi hawa himba hampanta nawe. E aquele filho pegou o dinheiro Tomano la ikusha msuru kule. e foi para uma terra longe Orowa elapo yora kamela. e gastou o dinheiro Nto ya saba msuru kwawe. e perdeu todo o dinheiro. Opoeteiwa msuru kwawe otene. E ele tinha tanta fome To ahivoliwa vanchene. que ele pediu um emprego Arove kamuteko. a um cuidador de porcos. Wira ajiheke ikulue. O judeu não come porco, Nto muyuta konkure kulue. e para os judeus essa história Nto wayuta yala tem hantisi. um significado de que aquele jovem que tinha muito dinheiro Wira mira voyola arina msuru kumunchene. foi ao lugar mais baixo Ahiro mpaka ni puro note pasha da sua vida. Wekumiao. Ele tinha tanta fome Ahivoliwa vanchene. que ele desejava comer a comida dos porcos. Mpaka apavela oya ikulue. É muito sério essa história, Etu yote pasha unue hantisi yela. porque um filho, ele só tem direito à herança Maana mosorina uriti wawe. quando o pai morre. Wakata titawa nkwawe. Se o filho foi para o pai e disse: pai, me dê herança, Ntomano la roaru wati tawa irapapa nkivahe kwa pantaka. ele está dizendo: papai, você morreu para mim Ntohima wira titi nyimu hoko moki kwela. e eu quero seu dinheiro. Ntomike mpavela ya winyi. Ele rejeitou o pai Ola ahimu kotra titi yao. e ele desperdiçou o dinheiro do pai. Ntoroao itasa msuru kwa titi yao. E ele ficou distante do pai Oro taiwe ne ora kamela na titi yao. e distante da casa do pai. Ora kamela wanyawe. Ele foi levado à miséria. Ahiro mpaka ohawani. E ele pensou, Ahupuela. a história diz Hantisi ni himya. que ele dizia: ninguém me dá nada, Nto ani himya kovon kiva hetu. agora eu sou vítima da situação, Miyo kote pasho hao. ninguém me ajuda. Kavon ki kalihere. Mas ele lembra Onu puela.
O que eu estou fazendo aqui nesse ambiente de miséria? kinira nini poronna vanote pasho uhao Eu conheço a casa do Pai. mi kinni suelo nya titi A casa do Pai é a comida, wa titi okala we oya a dignidade. okala otiti mihiwa Eu vou pedir perdão ao meu pai. kinro vekela msoma hatiti aka Eu vou dizer, eu pequei contra o Pai, kinro mirala miki hote kela ni titi o Pai do céu, tita wirimu e pequei contra o Senhor. miko hote kela ni miwa titi E eu vou pedir para o meu pai, kinom vekela papaka para que eu seja apenas um escravo, wira kikale na mute kwa weyo um empregado, kikale na mute kwa pahi um servo para limpar as coisas. murume wira kireri hekaitu savate Porque lá, mana u pelo menos eu tenho comida, kino kala ne oya já que eu desperdicei to kala wira miyo ko hiere a minha condição de filho. banta aka utoko mana Este é o pensamento dele. no tori upu ela wawe E é impressionante quando nós pensamos assim diante de Deus. mtoti wote pasha unua na upu ela kasiso weri wa muluku Ele pensava como um órfão, o upu ela ntoko mutu o kweliwa porque ele mesmo declarou a morte do seu pai. mano mansa wa hi ahila mulela kwa E ele não sentia mais como filho, kaiso na ntoko mwana porque ele errou. maha wira hiteka Mas quando lemos a história masina soma ke hantisi yela que Jesus contou, Yesu alendiawe ele apresenta um Deus diferente. o ni moni hera muluku uvirikana Deus é Yahvé, Deus poderoso. muluku yawe muluku aikuru Deus é Deus de justiça. muluku opuka Deus é Jeová Rafá, Deus que cura. muluku mpenusha Mas nessa história, masi hantisi yela Deus é Deus Pai. muluku orentoko muluku titi Um Deus amoroso muluku opentasha que está na casa. A história diz to hantisi ni himya que o filho vai voltando wera mano lonroti kaka orwaka e o pai vê ao longe. to titi ula himona otai wene Quero chamar o pastor Coelho aqui, por favor. arwa amkukula Por favor. Vamos dizer que o pastor Coelho é o pai da história. to mkukula tori titi ay hantisi E o filho pródigo ni mano le armenle vai voltando para a casa do pai. onroti kelaka onya titawe Mas o pai masititi olha ao longe ahinwe havanchene otai wene e o pai Ni titi. corre em direção ao filho onatima ka orwaka wariawe manawe e abraça o filho bahamukono manawe e beija o pescoço do filho. omunula eshikwawe O filho se surpreende com aquela recepção ntomano le ahishankani wakeliwa manerana e diz: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. uniratiti miko teka wirimi unikihotekelani Não tem coragem de propor konweria ohimia ser um trabalhador. wiro kalena muteko Mas o pai, na história, masititi awe muhantisi ele diz assim: oni himia o filho diz: eu não sou digno mano la himia wira minkin panela de ser chamado seu filho. o itaniwa maninyo E o texto bíblico fala disso, versículo 26. verso ni himia O pai se moveu de íntima compaixão. titiula ahimore wa ikarari vanchene Havia um grande amor no coração do pai. wa hikala ni pento nulu pale murima ni watiti awe E quando o pai ouviu o filho, wakati titi awe muiwalawe mano le ele olhou para os servos e disse: ahawe ha atoe ana arume awe trazei depressa muruhe ni nanoru a melhor roupa, ikuo sorerela vesti, muwarihe ponde um anel, muwarihanela coloque a sandália, muwarihe ishapato trazei um bezerro muruhe enama e vamos nos alegrar, nirowe nivuihe porque o meu filho mana manaka não é o meu servo, é o meu filho. himurume aka manaka Ele estava morto ao o ahikwa e agora reviveu. o humua
Ele estava perdido o ahiri mela e ele foi achado. o otika E começaram a se alegrar. e pajero telio murima. Deus está revelando aos fariseus e religiosos. Muluku aoni hanatini ala farisi. Jesus está contando Yesu anihimya que Deus é um pai wira muluku titi cheio de amor o wata na nipento e olha para os seus filhos ni oniwona nawe que erram e pecam anteka vanchene e que o seu pecado ni etampiaya faz separação entre ele e Deus enna valanya aoni muluku e que o seu pecado leva os seus filhos à miséria, enna hawiha anaya à indignidade. ni ohititimihiwa Mas a parábola revela masihantisi lenoni ha que Deus é pai amoroso, wira muluku titi anipento perdoador, on levelela e o seu coração está cheio de amor ni murima wetu osare anipento para todo aquele filho wakula mwana que se arrepende onitutua dos seus erros waitampisawe e volta para a casa do Pai. atikelo wanyawa titawe Se você hoje está distante do Pai, akalawira nyumurutai wene watitianyu está em miséria e em pecado, ni munoha wa mutampini se você não tem coragem de encarar a Deus, mahiwereke umuhimera muluku devemos olhar para essa história. niweheke hantisi yela Porque você se arrepender hoje, mahawira nyuma itutua se rulelo você decidir hoje voltar para a casa do Pai, la rulelo tikela watitianyu o Pai está de braços abertos. titi orini matata ohulea Ele vai se lançar no seu pescoço. uro irihela Ele matata vai manyu beijar o seu pescoço. onimonu lani E rushikwanyu ele vai colocar um anel de filho. onimo warihana nela Vai colocar uma sandália de onimo filho. warihani shapato Uma sorerela roupa lavada de filho. ikuoso wariasa mwana A roupa lavada pelo sangue de Jesus. ikuoso rapihiwe nepomea E Yesu dará uma festa. ni onoru O filho que estava morto em pecado, mwana akwiye mutampini agora volta para a olelo casa va do Pai. otika wonya titiawe É perdoado. ono leveleliwa Recebe vida do Espírito. onakele kumi E munepani nós vamos fazer uma festa. noro teliwa murima Você hoje está sentindo distante de Deus? olelo nyumuniso onotai wene wa muluku Você hoje está sentindo que Deus não é seu pai? olelo mnona wira muluku kahiti itianyu Eu quero dizer kimpawela uhimerani que está escrito em Romanos, elempale livro ya Roma capítulo 5, capítulo ya 5 versículo 8. verso 5 Mas Deus prova, masi muluku ononi heria mas Deus prova muluku ononi heria o seu amor para conosco, nawe wakula ntuwa hiyo em que Cristo morreu por nós, Yesu okuyawe omikimanyu sendo nós ainda pecadores. irene hiyo nlelo anan mateka Eu vou repetir, mas Deus prova muluku ononi heria o seu amor para conosco, ni pento nawe wa em hiyo que Cristo morreu por nós, Kristo okuyawe mwahawe hiyo sendo nós ainda pecadores. rene hiyo anatampi Qual foi o momento okatisheni em que Deus demonstra o seu amor? muluku onihendrawe ni pento nawe Enviando Jesus, we umuruhaka Yesu o seu filho, manawe para fazer o maior dos sacrifícios, wira nikwele morrer na cruz okweva mwikimanyu e ressuscitar. ni ohihimuwe Qual foi o momento okatisheni em que Deus mostra o seu amor? muluku onihendrawe ni Quando pento envia nawe Jesus. okati murumendrawe Yesu O texto fala, verso nihimya sendo nós ainda pecadores. ni rene hiyo anatampi Você não precisa fazer nada nyuka mumpirisa ruvare tu para ser recebido por Deus. wira mwakeliwe ni muluku Você não precisa se esforçar nyuka mumpirisa riwili piha para receber o amor de Deus. wira mwakelele ni pento na muluku Isso é religião, ewe dini não é o evangelho. kahiye ekumi Porque Deus demonstra o seu amor. mana muluku ononi hera ni pento nawe O texto bíblico fala, verso ya mpuku nini himya
Deus prova o seu amor para conosco Muluku noni hera ni pento nawe wa em que hiyo. Cristo morreu por nós, Yesu va kuyawe va mwiki manyu. sendo nós ainda pecadores. Nirene hiyo lelo na tampi. Nós, como pecadores, Hiyo ntokwa na tampi. ainda distante de Deus, Sisa le weriwa muluku. Deus nos amou. Muluku oni ni penta. E Deus, Muluku yo. em sua palavra, fala Maswa ni himya. que o salário do pecado é a morte. Nto kisafo ya tampi okwa. Existe uma sentença para o pecado. Wo kale kisafo ya mahao ya tampi. Deus é justo Muluku torerela. e só merecemos a morte. Ono ni hera ono ni va. Mas Jesus, o seu filho, Yesu mwanawe. morreu a nossa morte Oho kwa wahu. para que pudéssemos viver a sua vida. Wira ni kalane kumiawe. Aleluia! Eu sei que no final nós vamos fazer o apelo, Kosuela wira na malela ni ro hime itanani. mas eu quero fazer logo agora. Ken pavela o himeran ni nanova. Você tem que voltar para a casa do Pai agora. Ni muhano tikela wati tininano. Não adianta você ficar distante da casa do Pai. Uvampanela nyukalo taiwe ni watiti. Distante da casa do Pai é miséria, O taiwe ni watiti o hawa. é tristeza, O tripiwa murima. é destruição. O nyanyiwa. Mas na casa do Pai, Masiweriwa atiti. a vida, O kala wekumi. a perdão, O kalo leveleliwa. a amor, O kalo ni pento. a alegria, O kalo teliwa a murima. esperança. O kalo lipelela. Vamos voltar à casa do Pai. Ni tikele watiti. Se você quer voltar à casa do Pai agora, Mapavela kutikela watiti ninano ba. tomar essa decisão de se arrepender dos seus erros, La witu tuwa wa hawa wote kawanyu. pedir perdão a Jesus, Ovekela msoma haweriwa Yesu. pedir para que Ele lave com seu sangue, Wira o rapi heni ni pomiawe. pedir para que Ele salve. Wira o opoleli. Você pode fazer agora isso. Yupotu paka ninano ba yi. Curve a sua cabeça Mukurushi murwanyu. e faça essa oração comigo, Nimvekele ke nimiyo. se é o seu desejo. Wakalotuna wanyu. Levante a mão se você quer fazer essa oração. Mvenshe mtata nanyu mapavela kovekela. Muitos aqui levantaram a mão. Vamos fazer assim, diga: Deus, Wire muluku. eu me arrependo Mikini tutua. dos meus erros Mahao tekawaka. e eu estar distante da tua presença. No kalotai wene oeriwa. Mas hoje Olelo. eu acredito, Mikini kupali. eu creio no seu amor por mim, Mikini kupali lipento nanyu murinanyu mahima que, wapilo. que provou em Jesus, Muruhalanyu mkonihera maha Yesu. o teu filho, Maninho. que morreu na cruz Okuieva mwiki manyu. para pagar o preço Wiro kilivere kisafwa. dos meus pecados. Waitampi saka. Me perdoa. Mukilevelele. Eu volto agora Mikini tikolelo. à tua presença. Weri wanyu. Me enche agora. Mukisari henina. Me salva agora. Mukopole Em nina. nome de Jesus. Mansina na Yesu. Amém. Temos mais algum tempo e eu quero falar mais uma coisa. Impavela o himera ni to etikina. Eram dois irmãos, diga dois irmãos. Yara sinna ili. O primeiro irmão Mulipo pachara. desperdiçou, Ahihi erera. gastou os bens do pai, Ahiya sotene sarina sati tiawe. mas se arrependeu Ahitu tua. e voltou para a casa do pai. Atikela wati tiawe. Mas ainda tinha uma mentalidade de escravo. Masiwa hikal na upuela wa mpota. Não se achava digno Kaipa neliha. de ser filho Okala mwana. e queria ser um empregado. Apavelo kala murume. Mas o segundo irmão, Masimuno la leili. ele também era um órfão dentro de casa, Arim na mukweli muhina wempa. porque ele reclamou da festa que o pai fez para o irmão. Mano ahille la mahao. Ele disse: Ocha ya munnawe. pai, este filho desperdiçou os seus bens. Timaninho la hoja tusotene marinanyi. E você, quando ele volta, faz uma festa. To notikanyu mahim momba he O senhor dá um boi, um bezerro para ele. Yumunimba he boy mosai ulupale. E para mim, o senhor nunca deu um cabrito.
ntonyoka mnatoko kiva hanaka le purimo para eu sa festejar com meus amigos. wira kijena shipatanaka Ele só trabalhava o avara muteko pai na casa do pai wati tiawe e não desfrutava da casa do pai como filho. ni kuaya ntoko mwana wati tiawe E na história, ntova hantisi ni baba no versículo 31, Jesus fala: Yesu ni hime versu ya muloko ni tana o tar pai disse a este filho: Filho, to muloko ahi himera tit manaka tu sempre estás comigo nyukula ni kumurini miyo e todas as minhas coisas são tuas. ni tusaka sotene tisawinyo Entenda o que o pai está dizendo para o segundo filho. weheke ele titu hime awe mulela kama nawe O filho estava na casa, mas se comportava como um órfão e como um mwana wala empregado. ariva tokoni masai akala kan toko na mukwenye E o pai diz: Você é filho, ni titi ahi himera nyumanaka tudo aqui é seu, sotene iriva tisawinyo você está comigo, nyumurini mi você tem todas as minhas coisas, são tuas. nyumokala na itusaka sotene tisawinyo Ele diz: É justo alegrar, tuore rasha uvuteli wa murima porque o seu irmão estava morto e reviveu. mana muhimanyo ahikwa uhumua Duas coisas importantes que eu quero falar para finalizar. itupi iliki pawla ko himera niwira ni mali Existia um filho ahikala mwana mmosa que estava na casa do pai, ariwa titiawe mas não vivia como filho. masika akala ntoko mwana Existia um filho ahikala mwana mmosa que não se alegrava ahateli wa murima com a volta do seu irmão. mwahawotika muhimawe É verdade que muitos de nós kokupalera anchena hiyo lidamos com, frequentamos a igreja, nineta vakeresha mas ainda o Deus é distante. masilelo muluku ruta iwene E a mentalidade é de servo e não de filho. nto upwela wa kai tu mpota ka hento ko E não mwana só isso, não existe paixão ko kanle osiveliwa para que mais filhos perdidos wira ana mananchene orimela volte à casa do pai. etikele watiti Não há paixão para o evangelismo, ko kanle lipento wira ni não há paixão para compartilhar o evangelho. ko kanle osiveliwa wini nalekele masu Mas Deus está aqui para mudar isso. masimuluku rivava wiro pitikushe sotene hiyo Eu queria ler Romanos, kimpavilo soma livro ya Roma versículo 14, fala assim: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. ale aneti hiyo ni mnepa muluku au taresha na muluku Versículo 15: Porque não recebeste o espírito de escravidão, maana kumakenle mnepa wopota para outra vez estardes em temor, wira mutikeleke wova mas recebeste o espírito de adoção de filhos. masimuhakela mnepa oniwitana ni mwanawe Porque recebeste o espírito de adoção de filhos, maana muhakela mnepa oniwitanawe ni mwanawe pelo qual clamamos: Abba, Pai. mahawa yo nitana hutiti Mesmo Espírito mnepa yola testifica com o nosso ona espírito kulela na ni mnepa ahu que somos filhos de Deus. wira hiyo na sana muluku Todo espírito de escravidão mnepa wotene wapota hoje vai sair dos nossos corações. olelo nokuma murima ni mwahu E o Espírito Santo, ni mnepa awela que é o espírito da adoção de filho, ori mnepa unita na é o mwana espírito do Filho de Deus, ori mnepa wa mwana muluku que testifica com o nosso espírito onakulelihana ni mnepa ahu e nos transforma em filhos de Deus, onanita na ashana muluku nos faz sentir filhos de Deus. ntonakala ntoko ashana muluku Sabe, a minha irmã, murokoraka ela não é filha do nascimento da barriga, koyariwe na mama mas a minha mãe, o meu pai, masamba atitaka na mamaka recebeu ela e adotou ela como filha. ama kelasa ntoko manaya A Raquel agora é filha do meu pai. nto Raquel lelo mwana titiaka Raquel é minha irmã, Raquel murokoraka porque ela foi adotada como um pai. masa mana itainiwe ntoko mwana Jesus é o
Filho de Deus, Yesu mwana muluku primogênito, opacheriwa e morreu na cruz do Calvário. okwava nsalapani E o seu sangue nos comprou, nepomeawe nos unituma resgatou unitapula e ressuscitou. uhuhumua E ele, como primogênito, ntoko mwana opacheriwa disse que enviaria o Espírito de Deus. ahimya wira kunomrumela mnepa E awela a palavra de Deus fala ni masoni himya que todo aquele que crê no Filho ole oteno mukupali mwana tem o poder, okhala na diga, ikuru tem o poder okhala na ikuru de ser chamado Filho de Deus. owitaniwa mwana muluku E você hoje, ni olelo nyuwo perdoado pelo sangue de Jesus, oleveleliwe ni pomea tem Yesu o espírito da adoção de filho. okhala na munepa owitani E nós owitana ni mwana somos adotados pelo Pai. ni hino hitaniwa E somos toko ni filho. titi ni nashana. Aleluia! Amen. Rabadaias. E na parábola, Ni Fala. antisiela enihimya filho, mwana você tem todas as coisas. nyuma okhala na tuso tena Você está na minha casa. nyumuruwa nyaka Você é meu filho. nyuma mwanaka Eu queria que você se levantasse agora. kimpawela nyuma Eu mvenye queria mwemele convidar o louvor aqui para adorarmos. to kini uitana alipo anipa wini kalenu holo no Porque o espírito de adoção de filho mana munepa yolo nitana hiyo está aqui ashana para awe mudar o nosso coração. oriva hapa wiro pitikushe murimaho E hoje a sua mente ni olelo upuwela wanyu será mudada. onrokala wopitikushiwa A mente de escravidão munepa wawe pota será trocada onropwe heriwa pela mente de filho. munepa wa mana E se somos filhos, na arene ashana podemos acessar os céus. hini ni pia uirimu Podemos acessar a casa de ni Deus. pia vatokoni wa muluku Na casa de Deus, owanyawe muluku a saúde. ekumi yokhala Na casa de Deus, a owanyawe liberdade. muluku okhala votapuwa Na presença de Deus, a weriwa libertação. muluku okhala otapuliwa Os cativos, ale otukweliwa os presos ale otukweliwa serão livres. anoro otapuwa Os doentes aliponwereiwa serão curados. anopenuwa Os tristes de coração aloripiwa murima terão novas vestes anowarihiwe de kuosia alegria. yoteliwa murima Porque estamos na presença do nosso mana Deus. niriweriwa wa muluku O wa nosso Pai, titahu que nos recebe de braços abertos. onakela ni matata ulea Que beija o nosso pescoço. onipnula yoshikwahu E hoje está chamando ni olelo ni uitanani filho, manaka filho, manaka filha, manaka filha, manaka filha, manaka filha, eu te amo. manaka kinopentani Desfrute da minha presença. murwe mujewa yodiwaka Filho. manaka Filha, manaka festeje comigo uteliwaka murima ni mio a alegria de estar na minha casa. okalo teliwa murima mwaha okala wanchokoni waka Filho, manaka filha, manaka receba o meu amor agora. makelele ni pento nakanina Vamos adorar, porque nós estamos na presença do Pai. Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Na pandemia de madrugada, Wakati wa vosisu um amigo meu mandou um áudio para mim. mpata naya hiyo rumela auti mosa Tínhamos já uma filha, na aikal na mwana mosa estávamos tentando ter filhos na pavelo kana anamane e não estava acontecendo. nikiyairenea Minha esposa engravidou nto amara kalihera e perdeu o filho. ekwa manaya Morreu o filho na barriga. okwa mana miriman E um amigo meu mpata naya mosa mandou um áudio no celular hirumele tui mosa e disse: o Senhor sopra vida sobre o seu lar.
Nto atiti oru helene kumiwe. E por esses dias verás o milagre. Ni mahikwala mnimono penu Em mirira. menos de um mês, a minha esposa estava grávida de Isaac, o meu segundo filho. Amara hiru palawa neili. Estávamos visitando uma casa de um amigo, To yare ne pumpano empaya. Anuska e Rodrigo, To patana yole. e eles tinham perdido o primeiro filho. Ya hipete wa manayo pachera. E eu orei Ya com eles e hipete la disse: mukukula. Yehima. um dia Deus soprou vida sobre a minha casa. To muluku hiru mela ekumiwe E a minha wanyaka. esposa engravidou. Namara ka hiru pala. E eu disse: hoje o Senhor sopra vida sobre o seu lar. To tokwela lelo apu ya ni ruhela ekumi. Em menos de um mês, ela estava grávida de Emanuel, o seu primeiro filho. Ni mweri yole hiru pala mwanayo. Deus está aqui, Muluku ribaba. soprando vida sobre os nossos lares. Uruhela ke kumiwe toko wahu. Mamães terão filhos. Asima ya no kalna namane. Dores agora serão embora. Otena nroka loreriwa. Eu estava lá no mercado Aruesta Ya ariwa resta mukukula. e uma pessoa veio e disse: eu não estou vendo direito. Ntomosa hiru ayo minkinona sana. Eu vejo tudo embaçado. Sotene kinona sovirikana. Eu fui distante dele e perguntei: que número é esse? Nto ya hit trakamele mkwa numero na shenina. E ele acertou uma vez, depois começou a se confundir. Enapachera liala. E ele não conseguia ver direito os números à distância. Kiawero hasana manumuru yale. E o grupo que estava comigo orou: Ni atu yale arina ya disse: kibekela. receba a cura em nome de Jesus. Makelo penu wa masina na Yesu. E o Espírito de vida Ni munepa we kumi. visitou aquele jovem. Himruela E miramor. o Senhor curou ele. Ni apu ya himpenusha. Ele passava a ver todos os números à distância. Opachera wona manumuru tayuene. E começou a ler o panfleto da cruzada. Opachero soma everte. E ele disse: Jesus me curou. Omi Yesu okipenusha. Jesus está aqui. Yesu ribaba. O mesmo ontem e hoje eternamente. Mahiku otene É otio. poderoso para curar. Okalna ikuru paropenusha. E eu quero fazer algo Kimpavelo baretu. radical com você agora. Yote pasha unu aparanyuo. Eu quero agora que você feche os olhos e esteja diante de Deus. To kimpavelo wale maitwanyi mkalewe riwa muluku. E agora olhe Deus como seu Pai. Muwehe muluku ntoko titianyo. E diga: como filho. Mulavula ntoko mwana. E Jesus fala: Sisale Yesu nilavula. os pais maus Ashiti itotakala. sabem dar bons presentes para os filhos. Anisuelo baha itusorerela Se paranaya. os pais maus Ashiti itutakala. sabem dar bons presentes para os filhos, Anisuelo baha itusorerela quanto anaya. mais Deus celestial Vate posha titi awirimu. dará o seu espírito àqueles que pedirem. Onima baha mnepawe ale andro Dará o mvekela. seu espírito àqueles que pedirem. Onima baha mnepawe ale andro mvekela. E eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou fazer para vocês chegarem diante de Deus. Kinimo vekela nwire mpia weriwa muluku. E diga assim: Senhor, Mwire puya. peça o Espírito de Deus. Mvekela mnepawe. O Espírito de adoção de filho. Mnepa uitanani mwanawe. E agora também peça, Nto katiola. como um filho pede ao pai, Sisale mwana um mwekela presente de Deus. Etu yorerela wa muluku. Uma cura, Openua. uma vida, Ekumi. uma liberdade, Otapua. uma provisão financeira. Etu yova heriwa ya muhabu. Você é filho. Nyuma mwana. E Ele vai dar o Espírito de Deus Oh nimo bahani mnepa sobre wa você muluku. agora. Wanyuo. Eu creio hoje Kinikupa lulelo. em batismos com o Espírito Santo. Wokalo papisioni mnepa Eu wela. creio em curas. Kinikupa Eu liopenusha. creio em liberdade. Kinikupa lutapua. Porque somos os filhos Mana hiyo na que nawe. estamos na presença do Pai. Eriwa titi. Pode cantar. Pode orar. É você e o Pai. É você e o Pai. Ore, ore, ore. Eu não sou mais Senhor Deus, escravo. Derrama o teu do Espírito Santo medo. agora. Derrama de adoção de Eu filhos. sou. Muda, Senhor, agora nossas mentes. Somos os teus filhos. O homem perguntou se Jesus queria curar. E Jesus disse: eu quero curar. Senhor, cura agora toda dor, toda cegueira,
toda coluna, todo problema de sangue, cura agora em nome de Jesus. Oh Senhor, liberta agora os cativos, liberta os presos agora em nome de Jesus. Senhor, enche com teu Espírito Santo, enche com teu Espírito Santo agora. Deus, somos filhos, em nome de Jesus. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus. Declare que você é filho, declare que você é filho. Eu sou